Companheiros, companheiras, não podia ser de uma outra forma se não fosse com esta alegria, né, que todos os petistas aí estão de alma lavada, né, depois da decisão do ministro Fachin, aonde quero dizer aqui ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nenhum petista acreditou em momento nenhum na farsa da Lava Jato. Todos estavam lá. Eu mesmo, Lula, cheguei a Porto Alegre, fui 3 vezes a Curitiba, e milhares e milhares e milhares e milhares de companheiros. Eu quero dizer aqui que nem só esses milhares de companheiros petistas, mas foram também outros milhares e milhares de pessoas progressistas que conhecem Lula, conhecem a conduta do Lula e sabia que o Lula estava sendo simplesmente perseguido. Lula foi um dos caras mais perseguidos, com a perseguição implacável por fascista, por golpista. Gente, me desculpe, pessoal da justiça, não são todos, mas o Moro, o Dallagnol, alguns procuradores que ali estavam, alguns policiais federais que ali estavam pela Lava Jato, esses se lamearam na lama para atingir a moral, a conduta e simplesmente tirar Lula da terceira vitória que ia acontecer no Brasil. Basta que eles deram um golpe, sabe, deslavado na presidenta Dilma sem um crime sequer. E eu falo, todos aqueles canalhas parlamentares que votaram a favor do golpe, esses a população tem que estar lembrando. Aqui em Brasília tem uns, um Cristóvão, tem um que diz que só vive economizando dinheiro aí, né, que nós já sabemos quem é, caçar a Dilma, sem um crime sequer. Esse regufe, que não faz nada pelo Distrito Federal, só tem fala e 71, regufe. Estou falando para você, você é um golpista, você com seu papo mole de economizar, cai fora, golpista. Mas vamos na nossa alegria, esquece essas ínguas, esses troços que sujou a democracia brasileira. Cristóvão, Fraga, Regufe e tantos outros porcarias que ali estavam, que votou a troco de quê? Vocês não votaram ali a troco de graça, não. Mas, dizia o meu pai, que a justiça tarda, mas não falha. Por isso é que eu estou aqui me esbanjando de alegria, de ódio, de alma lavada, assim como todos nós petistas. O ministro que querem julgar a suspensão de Moro, mesmo com a decisão contrária de Fachin. Pois é, nós temos que ver, analisar essa questão. O ministro Gilmar Mendes, presidente da sessão da segunda turma realizada por videoconferência, também ele pensa assim. E o ministro Edson Fachin, outros ministros foram simplesmente corajosos e teve ali ao lado da justiça. E o Gilmar Mendes, nessa questão, ele foi favorável e pela justiça e contra esses bandidos da Lava Jato, né? Aonde que esses golpistas que votaram no golpe lá, juntaram lá, pelo amor de mamãe, pelo amor do meu filhinho, pelo amor de Deus, pelo amor da minha filha, aquele bando de picaretas, né? E aqui em Brasília estava cheio, Regufe, Cristóvão, Fraga, e tinha uns outros que eu não me lembro aqui.
gritando pela minha mãe, pela minha família, pelo meu filhinho, pelo meu netinho. E não citava a razão do golpe que deram na Dilma. Não citava crimes. Não tinha crimes. A Dilma não tirou lá sequer uma passagem de ônibus, de avião. Olha, vou tirar uma passagem aqui com dinheiro público para dar para um filho, um neto, qualquer um passear. Não tem uma denúncia contra a Dilma. E, pois bem, quando eles viram, caçaram a Dilma, deram o golpe na Dilma, um golpe de moleques, um golpe de covardes, de picaretas, né? Foi picaretas, esse regufe, que essa onda de economizar, você é picareta, rapaz, golpista. Esse Cristóvão, nós temos que pegar na cola desse picareta, Cristóvão. Picareta. E aqui vamos um texto muito interessante do que o Fachin fez hoje, caçando todos os processos do Lula na Lava Jato, né? A sugestão do ministro Edson Fachin de que o julgamento da suspensão de Sérgio Moro fica prejudicado depois que as condenações de Lula foram anuladas. Não deve ser seguida com facilidade por outros magistrados do STF. Isso nós sabemos, né? O Supremo Tribunal, nós sabemos que lá tem lado, né? Tem gente lá que evitou que o Lula recebesse uma habeas corpus, né? A gente fica apavorado, mas o povo agora já sabe, né? Integrantes da segunda turma do STF, onde a ação contra Moro tramita, pretendem manter a análise da suspensão, parcialidade do ex-juiz no processo que envolveu o petista. O Moro, cadê, né? O herói dos fascistas, o herói dos bandidos, o herói dos milicianos, o herói dos narcotraficantes. Vou falar de quem eram os heróis aí, né? Nesta segunda, dia 8, Fachin decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar o ex-presidente nos processos do triplex de compra de um terreno para a instituição Lula, de doação para o mesmo instituto do sítio de Atibaia. Moro não tinha capacidade, até porque não tinha crime. Quem estava doando para o Lula? E outra coisa, não aceitou. Lula não aceitou a doação. Mas mesmo assim, bandido tem em todos os lugares. Na justiça tem centenas de juízes, desembargadores e ministros corretos. Mas lá também tem bandidos. É o caso do Moro, é o caso do Dallagnol, né? E veja bem, no mesmo despacho, Fachin considerou que todas as habeas corpus apresentada pela defesa do ex-presidente questionando a conduta da justiça ficaram prejudicadas, ou seja, perderam a razão de ser e deve ser arquivada. É isso que o Fachin pensou e fez, né? E assim por diante. A previsão é que ela seja pautada ainda no primeiro semestre. Os ministros da segunda turma vão ter a palavra final sobre a pertinência de que ela ainda seja analisada. Eu acho que o Fachin está correto, os ministros estão corretos, e é como, e vou repetir, é aquele ditado: a justiça tarda, mas não falha. Mas eu quero aqui dizer dos golpistas que tiraram a Dilma, eu já citei uns nomes aqui dos canalhas de Brasília, dos canalhas.
que foram vários, canalha de todo o Brasil, Centrão, papapá, PSDB, MDB, né? Canalhada. Encheu aquele congresso de canalhas, né? Tiraram a Dilma sem crime. E agora, eu vou ter de buscar aqui, é que esses canalhas, esses milicianos, esses narcotraficantes, esses criminosos, arrumaram um monte de heróis. Esses canalhas, junto com a TV Globo, que ficava com aquela coisa denunciando, satanizando o PT, satanizando Lula, dia 24 horas por dia. Era Lula, 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 Lula. E esses canalhas arrumaram um monte de heróis. E foi arrumando um herói e caindo. Arrumava outro, caía, arrumava outro. Vou citar aqui os heróis que eles arrumaram. Primeiro, o primeiro herói. Aécio Neves é o nosso herói. Aécio Neves era o herói deles. Daqui a pouco, Aécio não era mais herói. O herói passou a ser Eduardo Cunha. Eduardo é o nosso herói. E é nosso herói. Papapá. E isso, um bando de picareta, charlatões de igrejas, que não foram todos. Uns charlatões de igreja no meio, né? E eles faziam os cultos deles, que faziam das suas religiões partidos políticos, fazia dos seus templos comício, e tinha igreja lá que nas orações lá era aqui, ó. Era fazendo arminha. É Jesus que quer. Deus. Aleluia. Era esses canalhão dos canalhão aí das religiões que fez isso. Que toda vez que tem eleição, a religião tá lá no meio com seus charlatões com olho desse tamanho. E aqui em Brasília não é diferente. Aqui em Brasília tem uns que eu posso citar o nome depois, se eles reclamarem. Mas o cara que vai para religião, para fazer política, ele é charlatão e canalha. Pois bem, e os caras, daqui a pouco, os heróis deles não era mais Eduardo Cunha. Quem era? Michel Temer. Michel Temer é o nosso herói. É nosso herói. Daqui a pouco não era mais Michel Temer. O herói agora é Moro. O Moro é nosso herói, esse herói. Votou no mito. Cadê mito? Cadê os heróis? O Brasil está quebrado, o Brasil está aí, com hoje quase chegando à beira de 14 milhões de desempregados. A fome se espalhou, se alastrou no Brasil, a fome chegou. O Brasil é visto hoje como um país da miséria, um país da desigualdade, o país do desemprego, o país da roubalheira. E outra coisa, quem é que comprava gás? Não tinha uma mulher lá que deu um vexame, a gasolina estava R$ 2,50 e pouco. Lá tinha uma bolsonarista lá, não compre esse gasolina, tá caro e tal. Era R$ 2,50, hoje está R$ 6, R$ 6,10, R$ 5,80. Tem estado aí que chega a R$ 7. E você não vê um bolsonarista, miliciano. Todo cara que é bolsonarista, ele é três coisas. Ou ele é canalha, ou ele está mamando na teta dos governos, ou ele é miliciano. Ou mau caráter. O cara que apoia Bolsonaro é mau caráter, miliciano, sabe? E se olhar, bandidos. Olha lá, bandidos, que é cheio de bandidos naqueles morros do Rio de Janeiro, cheio de miliciano lá, matando pessoas bolsonaristas, né? E agora a justiça veio para lavar a alma do povo brasileiro e anula essa aberração de um juiz bandido, de uma procuradoria que simplesmente emporcalhou, sujou a justiça brasileira. Ainda bem que o Supremo está aí e, vou repetir, a justiça tarda, mas não falta. Mas para terminar, eu quero só lembrar
Como Lula é um homem destemido, Lula sentado na mesa, de olho a olho, olhando para o Moro, e disse o seguinte para o Moro: senhor juiz, eu queria só ver a cara de vocês se um dia a justiça dizer que esse tal de Lula é inocente. O que será de vocês? Lembro, Lula, ó, 2022, Lula, estamos juntos.